Olá pessoal, continuando os circuitos trifásicos, como eu havia colocado para vocês, que a gente não abriria essa oportunidade no ponto de poder trabalhar, não deixaríamos, melhor dizendo, de trabalhar essa oportunidade, os circuitos trifásicos com impedâncias. Fizemos já uma análise envolvendo transformadores, que era um tema importante e tinha que ser apresentado para vocês, de relevância nos parques industriais. Quando se fala em transformador e motor, a relação é muito próxima, tá certo? Os motores você não teria lado de alto e lado de baixo, mas a forma de alimentação, estrela, triângulo, seria basicamente a mesma coisa e o processo de cálculo idêntico ao dos transformadores, tá certo? A novidade talvez, nem a novidade em si, mas uma formatação talvez um pouco nova seria, por exemplo, que nós tivemos uma situação como essa aqui, tá? Um circuito trifásico, onde nós temos três impedâncias fechadas em delta. Uma carga qualquer, fechadas em triângulo. A impedância Z, ZZ, vamos dizer, vou com esse valor aqui, 5 ohms, com 45 graus. Seria o valor de cada uma dessas impedâncias. Observe um circuito trifásico simétrico, um circuito trifásico equilibrado, estando ligado em triângulo, tá bom? A pergunta seria, qual os valores das correntes IA, IB e IC, em cada uma das fases? Admito que as tensões entre as linhas, as tensões entre as fases, as tensões de linha, valem 110 volts, com respectivamente 0 grau, 120 graus e 240 graus. O circuito trifásico alimentar é 110 volts, um valor redondo para facilitar as nossas contas, certo? Então, eis a proposta. Então, vejam bem, calculadora na mão. Interessante que você também se municie desse equipamento, é uma calculadora simples, não precisa ser muito complicada não, tá? E vamos fazer isso juntos, etapa por etapa, para que vocês possam acompanhar a linha de raciocínio. Não é difícil, é uma coisa tranquila, só não esqueçam, aqui, além da análise vetorial, tem a questão relativa à geometria que a ligação delta impõe, tá certo? Então, uma abordagem um pouco mais, eu diria, intrínseca e um pouco menos abrangente do que foi aquela para os transformadores e para os motores, já pensando no circuito em si, com essa configuração, perfeito? Então, vejamos, tá? Preste atenção. Ligação em delta apresentada, temos uma corrente A nesse sentido, em um instante, uma corrente B 120 graus depois e uma corrente C mais 120, ou seja, 240, tá certo? Então, temos três nós muito significativos coincidindo com os vértices dessa ligação em delta que essa carga apresenta. Então, observe, três malhas no mínimo são bem visíveis aqui, ó. A malha AC, a malha BC e a malha CA, se você assim preferir. Observe o sentido de giro, tá? Eu não abro mão disso, gente. Tá? Vocês sabem, trabalho com sistemas elétricos há muito tempo, 37 anos envolvido com geração, transmissão, distribuição, especificação de geradores, então é um hábito que você adquire. Você propõe um diagrama vetorial, você entra com sentido de giro. Independente que ele seja monofásico, trifásico, motor, gerador, transformador ou um mero circuito trifásico de cargas estáticas, não tem problema. A carga pode até ser estática, mas o sistema que alimenta não, e isso é importante. Então, sendo assim, eu procuro sempre respeitar a sequência correta. Como eu falei, hábito, é um tipo de hábito salutar. Observe então, se eu tenho A nesse vértice, B nesse vértice e C nesse, se eu girar o triângulo A, B, C, eu estou respeitando a sequência original. Nenhum problema, no entanto, se você tivesse invertido A, B, C, problema nenhum, porque quando você bate o olho assim, pode até parecer que a sequência está invertida, mas olha o triângulo, tá certo? Mas nenhum problema com relação a cálculo, apenas você vai mudar uma relação angular, nenhum problema. É uma questão talvez de hábito, como eu falei para vocês, e essa respeitabilidade ao sistema, eu julgo ser importante, principalmente quando você trabalha de maneira interligada. Mas vamos lá, com calma, com tranquilidade. Então vejamos, seguindo então a sequência pré-estabelecida para cada malha, a própria configuração do sistema. Então eu diria que aqui nessa primeira malha, eu tenho uma corrente então nesse sentido, que eu vou chamar de corrente entre a fase A e a fase C. A corrente IAC desse vértice para esse, tá? Continuando na sequência, tá? A própria configuração sugerida, daqui eu teria uma corrente nesse sentido, digamos, da fase C para a fase B, seguindo a sequência da concessionária. E aqui eu teria uma corrente no sentido entre a fase B e a fase A. Observe, de A para C, observe, acompanhando a sequência, de C para B, acompanhando a sequência, de B para A, acompanhando a sequência. Tá certo? Viram o que eu fiz? Defini essa sequência, acompanhei, então, entrei nesse vértice, corrente nesse sentido, de A para C, nesse vértice, corrente nesse sentido, de C para B, nesse vértice entrando, corrente nesse sentido, de B para A. Tá legal? Não se esqueça que aqui são características vetoriais. Uma coisa é uma corrente IBA,
Outra coisa é uma corrente IAB. Elas podem até ter o mesmo módulo, tem até a mesma posição fasorial em termos de ângulo, mas o sentido é diferente. Uma coisa de A para B é diferente de B para A, perfeito? Tranquilo, tá bom? Então vamos em frente. Chamando a atenção nesses nós. Nós temos um nó aqui muito significativo, que é esse nó que eu vou chamar de nó A, tá? Observe que nesse nó nós temos, presta atenção nisso aqui, a corrente A entrando no nó, a corrente IBA entrando no nó e a corrente ICA saindo do nó. Sabemos disso desde o início do semestre, quando trabalhamos ainda a associação de pilhas, baterias em resistências, lei de Kirchhoff dos nós, lembram? Daí a importância daquele resgate, ainda no ambiente que você dominava com tranquilidade, porque aplicar a lei, entender a lei e torná-la genérica, porque agora é uma aplicação daquilo, só que no segundo, além de alternado, trifásico, né? Respeitando sequência de fase até de geração, uma coisa muito mais intrínseca, muito mais abrangente, muito mais eclética e principalmente muito mais verossímil. Então, olha lá. Então, olha o que eu vou fazer. Kirchhoff dos nós, a soma das correntes que entram em um nó, só tem uma corrente, tem duas correntes entrando, IBA e IA, tem que ser igual à soma das correntes que saem. Só tem uma corrente saindo, a corrente ICA. Então, eu diria que, e é muita atenção para isso aqui, porque isso vai definir praticamente o resto do exercício, tá? Então, a corrente ICA que está saindo, é fruto de quem? Da somatória da corrente IA mais a corrente IBA. Concordam? Viram isso na planta? Importante demais que percebam. O que significa dizer que, mantendo a corrente IA do seu respectivo lado e jogando a corrente IBA para cá, quem seria o IA se não ICA menos IBA? Tá legal? Perfeito? Olha que coisa interessante, né? Corrente ICA não, IAC, perdão, olha só, IAC. Já ia cometendo um equívoco aqui, tá? Então, repetindo, IAC saindo, IBA entrando. Então, quem IAC, de A para C, vai ser quem? Vai ser a corrente IA entrando, mais a corrente IBA, tá legal? Mantendo a corrente IA aqui e jogando IBA por de cá, o que teria? IA igual a IAC menos IBA. Ou IA seria quem? IAC mais IAB, porque se eu inverter o sentido da corrente IBA para IAB, eu estaria trabalhando com o inverso dela, e quando eu tenho um sinal negativo, então eu passo a ter um elemento aditivo e não subtrativo. Perceberam o que foi feito? Repetindo, no nó A, o que eu tenho? A corrente IAC, de A para C, saindo, a única saindo, a corrente IBA e a corrente IA entrando. Então, IAC é fruto de quem? Da soma de IA mais IBA. Se eu jogar IBA para cá, o IBA vem negativo. Invertendo esse vetor, ele vinha com sinal negativo, menos com menos, mais. Significa o quê? Que a corrente A que eu estou querendo encontrar, ela vale quanto? IAC mais IAB. Vamos guardar isso aqui, um espaço importante da nossa análise, porque seguramente ela será útil. Tá legal? Seguramente ela será útil, com certeza. Bom, vamos ver o efeito agora sobre o vértice B. Que seria esse vértice aqui. Vamos lá com calma. Qual corrente eu tenho sobre esse vértice? Bom, a corrente I de C para B, ela está entrando no nó. A corrente B está entrando no nó. A única corrente que está saindo é a corrente IBA. Perceberam isso? Então é correto dizer que a corrente IBA vale quem? Vale a corrente IB mais a corrente ICB. Perfeito? Vamos observar de novo. Eu tenho a corrente IBA saindo de B para A, a corrente IBA saindo, tem a corrente ICB entrando e a corrente IB entrando, a soma das duas, tá legal? Aquela mesma jogadinha, mantendo a corrente B na referência, que é o que nós desejamos, jogando ICB para o lado de cá, eu vou ter IBA menos ICB. IBA menos ICB. Como aconteceu aqui, né, eu posso afirmar então que a minha corrente B vale a própria corrente IBA, e se eu, ao invés de trabalhar com ICB, trabalhasse com IBC, né, o inverso, então ela viria com o sinal negativo, menos com menos, mais IBC. Então essa seria o valor da corrente B, ou o valor da corrente a ser encontrada no vértice B. Tá aí. E vamos guardar essa informação que com certeza ela será muito útil e muito importante para a gente. Tá legal? IB vai ser igual a IBA mais IBC. Tá? Acho que você já previu quem seria a corrente C, até para o resultado das duas primeiras. Vamos deixar até esse valor aqui em cima, que vai ser importante para a gente. Então, IB vai ser igual a IBA mais IBC. Vou guardar isso aqui.
porque seguramente vai ser importante nos desdobramentos do cálculo desse exercício, tá certo? Bom, quem seria, vamos tirar isso daqui para gerar espaço no nosso quadro, tá bom? Quem seria então agora, sobre o vértice C, uma análise totalmente semelhante, totalmente equivalente ao vértice C? O que nós temos no vértice C? Nós temos a corrente IAC entrando, a corrente ICB saindo e a corrente IC entrando, tá? Então, qual corrente está saindo? ICB, então é correto dizer que ICB vale quem? Vale a corrente IC mais a corrente IAC. Vamos rever isso? O que eu tenho no vértice C? Eu tenho IAC entrando, olha lá, temos IC entrando, a soma das duas, e temos ICB saindo. Então, mantendo o IC desse lado da equação, o que nós temos? Que vai ser ICB, esse aqui vem para cá negativo, menos IAC. Como aconteceu nesse caso aqui, e também aconteceu nesse caso para a fase B, eu posso trabalhar com o inverso de IAC e ICA, então significa, assim sendo, que a corrente C será quem? Será a soma da corrente IBC, menos, com menos ICA, fica mais ICA. Então, esse é o valor da corrente na fase C, ou no vértice C desse triângulo. Olha que coisa interessante. IA, corrente da fase A, ela manipula a soma de IAC mais IAB, muito coerente. Quem vai ser a corrente B naquele vértice? Ela manipula a soma da corrente IBA mais IBC, muito coerente. Quem vai ser IC, a corrente no vértice C? A corrente que manipula a soma de ICB mais ICA, também muito coerente. E, aliás, eu vou fazer questão de colocar aqui em cima, né, essas informações, porque elas serão seguramente muito úteis para a gente. Então, se o IA é esse aqui, olha quem vai ser o nosso IC. ICB mais ICA. Olha lá, as três correntes com as quais nós vamos trabalhar nos cálculos desse exercício, tá bom? Perceberam como é que nós chegamos nas correntes em cada linha a partir da somatória das correntes por nó que essa ligação em delta apresentou, perfeito? Eu diria que agora, feitas essas considerações aí, vamos então propor que nós vamos alimentar esse circuito com as tensões que eu havia anunciado para vocês. Três tensões, todas elas, né, simétricas, tá certo? Tensões de linha, alimentando essa configuração. Prestem bastante atenção que você pode ter essa liberdade de definir onde você começa, mas olha a sequência, principalmente da terminologia, né, das letras e do sentido dos vetores. Então vamos lá. Olha essa tensão aqui, ó, que eu estou marcando entre a fase B e a fase C. Tá? Entre a fase B e a fase C. Como é que eu defino a normativa dessa tensão? Como é que seria a cara dela, a aparência dela, tá certo? Como é que seria essa configuração a ser apresentada, tá legal? Vamos ter tensões de 110, com ângulo 0, com ângulo 120 e com ângulo 240. Não se esqueçam disso, tá bom? Então vamos aqui, vou chamar essa tensão de V, atenção para isso, vou chamar essa tensão de, chegando esse aqui um pouquinho para cá, tensão de V, CB. Observem, a ponta da seta vai indicar sempre o ponto de chegada dela, tá certo? Então, eu estou saindo da fase B, chegando na fase C. Tensão, então, de linha VCB, com 0 grau. Por exemplo, uma referência para a gente, tá? Isso é importante que seja observado e seja analisado, tá legal? A cabecinha da seta é onde a tensão chega, tá bom? A mesma coisa aqui em cima, ó. Essa tensão, por exemplo, aqui, ó, mesmo jeito. Sai de C, vai para A. Qual foi a lógica aqui? Eu saí de B, cheguei em C, a ponta da seta indica a chegada da tensão. Então, que tensão seria essa aqui? Seria a tensão VAC. Cheguei no A, parti do C. Cheguei no C, parti do B. Com o ângulo de, se essa é 0, esse é um ângulo de 120 graus. Tá legal? Faz questão de indicar isso no desenho para não ficar difícil de você visualizar. E fechando o delta daqui para cá, então daqui para cá, observe, sempre você tem uma tensão partindo de uma das fases. Aqui eu parti de B, aqui eu parti de C, aqui eu tenho que partir de A. Eu não seria partir de C de novo, senão seria duas partidas de C ao mesmo tempo, isso não faz sentido. Aqui eu parto do B, aqui eu parto do C, aqui eu parto do A. Cada fase teria um ponto de partida de tensão. Então, sendo assim, já que a seta indica o ponto de chegada, aqui cheguei em C, parti de B, cheguei em A, parti de C, cheguei em B e parti de A. Tensão VBA. Com quantos graus? Ora, se essa está 0, essa está 120, essa estará a 240 graus. Tá certo?
Pode ter ficado um pouco embolado no desenho, mas eu quero colocar do lado ali, mas eu fiz questão de mostrar para que você possa perceber como que você representa as tensões e como que você as descreve. Tá? Você vai partir de uma fase para outra. A cabeça da seta indica o ponto de chegada e o final e o início dela, o ponto de partida. E você escreve dessa maneira. Então veja bem, a nossa tensão VCB ela vai valer 110 volts com 0 grau. Tá? Parti de B, cheguei em C. Tá certo? A tensão VAC ela também será de 110 graus com 110 volts com 120 graus. Olha aqui, parte de C, cheguei em A, tá? E a tensão VBA, ela também será de 110 volts, só que a 240 graus, tá certo? Ou seja, parti de A, cheguei em B, tá bom? Então, só a representação algébrica de cada uma dessas tensões, tá? No nosso fasorial, para que não fique muito emboladinho. Tá legal? Os valores respectivos estão representados ali. Então, aqui estão as impedâncias, todas elas iguais. Aqui estão as tensões, todas elas iguais, tá certo? Separadas apenas 120 graus. E eu quero saber quanto vale a corrente em cada linha. A corrente A, a corrente B e a corrente C, uma vez que eu tenho ali correntes na fase, e a C e a B, etc, etc. Beleza? Não se esqueça que isso é uma somatória vetorial, evidentemente. No entanto, quando eu estou considerando o sentido, era menos, inverti o vetor, ficou menos também, menos com menos deu mais, eu diria que é natural que você então parta agora para os cálculos respectivos. Vamos lá então? Então observem aqui, quem seria, por exemplo, a corrente IAC? A corrente nesta malha aqui, corrente IAC, se não a tensão VAC sobre a impedância, tá? Que essa tensão enxerga. Concordam com isso? Olha bem. A corrente AC seria quem? A tensão entre A e C, VAC, sobre essa impedância. Então, quem seria a corrente AC se não 110 volts, com ângulo de VAC 120 graus, sobre quem? A impedância de 5 com ângulo de 45, isso aqui em volts, isso aqui em ohms, evidentemente. Então vamos lá. Qual será o valor da corrente IAC? Calculadora na mão. Então vamos lá. Como é que eu divido esses componentes complexos? Eu divido os módulos, 110, dividido por 5, igual a 22, mas com ângulo de... Como é que eu encontro o ângulo? Eu pego os ângulos e subtraio 120 menos 45, ou seja, com um ângulo de 75 graus. Isso aqui em ohms. Isso é a corrente IAC na sua forma polar. Tá legal? Combinado? Seria interessante você desdobrar essa corrente de forma retangular, muito interessante. Vamos aproveitar e fazer isso? Não estamos com pressa, tá? Vamos aproveitar e fazer isso? Então, como é que eu acho a corrente IAC? Olha, gente, isso aqui é a hipotenusa do triângulo de impedância. Esse é o θ. Tá? Então, no triângulo de impedância, que eu não vou nem representar de novo, eu acho desnecessário, falamos disso muito, exaustivamente em módulos anteriores. Essa é a hipotenusa do triângulo, esse é o θ, o ângulo entre a hipotenusa e o cateto resistivo. Então, como é que eu acho a resistência? Do conceito de cosseno, hipotenusa vezes o cosseno desse ângulo. Como é que eu acho o cateto oposto, que seria a reatância, né? A parte complexa da impedância? Ora, cateto oposto, lembra, seno seria hipotenusa vezes o seno. Então, para achar essa corrente em forma retangular, olha o que eu vou fazer com vocês junto. Vou pegar o cosseno de 75, e vou multiplicar por 22, que é a hipotenusa. Vou encontrar um valor de aproximadamente 5,7. Mais J, porque, lembra? Grandeza complexa, grandeza ortogonal. Como é que eu faço? Se eu usei cosseno para achar a parte resistiva, vou usar seno para achar a parte reativa. Então será seno de 75 vezes a nossa hipotenusa. Então mais J, 21,2 ohms, tá certo? Então, essa é a corrente IAC, na forma polar e na forma retangular. Muita atenção, porque se não soma vetorial, como as sugestões aqui são apresentadas, se eu somar, tudo bem, mas se eu for subtrair, eu vou ter que alterar o sinal de cada uma dessas grandezas. Não se esqueçam disso. Foi uma questão da prova anterior que eu fiquei muito atento com relação a como vocês fizeram isso, tá? Como que você apresentou essa memória de cálculos. Então, está aí a corrente IAC, perfeito? A corrente IAC aparece aqui, e aqui ela aparece invertida, estão vendo? Aqui não apareceu IAC, aqui apareceu ICA.
Tem que fazer o inverso dela. Muito bem. Na mesma linha de raciocínio, quem seria a corrente IBC, ICB? Essa corrente aqui, ICB. Ora, é a tensão injetada na malha, VCB, sobre a impedância. Então vamos lá. Quem é a tensão VCB? Tensão VCB igual a 110 volts, com 0 grau, sobre quanto? A mesma impedância, 5 com 45 graus. Tá certo? Olha lá. Não se esqueçam, volts por ohm. Tá? Perfeito? Então, VCB, está aqui o VCB, 110 com 0 grau, a impedância é a mesma. O que eu vou fazer? 110 dividido por 5, 22. Não esqueça, o circuito é simétrico. Com qual ângulo? 0 menos 45, com ângulo de menos 45 graus. Tá certo? Isso aqui em amperes. Então, esse é o valor da corrente ICB. Tá certo? Na forma polar. Como é que eu vou encontrar isso aqui na forma retangular? Isso é importante. Como é que eu vou encontrar isso aí na forma retangular? Vamos lá, o mesmo raciocínio. Não esqueça que eu estou com menos 45 graus, tá? Então vamos lá. Cosseno de menos 45 igual vezes 22. 15,55. Agora vamos ver se o J fica negativo ou positivo. Você já deve imaginar como é que vai acontecer, né? Então vamos lá, cateto oposto, seno de menos 45 vezes os mesmos 22. Então, menos J, 15,55 ohms. Então, o que eu tenho aqui? Essa corrente ICB na forma polar e na forma retangular. Tranquilo? Sem dificuldade, tudo com muita calma, com muita coerência, tá? Mesma coisa, já achei IAC, já achei ICB, agora eu quero encontrar IBA. Quem é IBA? É a tensão disponível, né? Aqui, ó, VBA sobre a mesma impedância. Quanto vale VBA mesmo? 110 com 240 volts, naturalmente, sobre quanto? A mesma impedância, 5,45 ohms. Então, teremos uma corrente de 110 por 5, 22, né, gente? Claro. Agora, com quantos graus? Vamos lá, 240 menos 45, com 195 graus em amperes. Então, essa aqui é a corrente IBA na forma polar, tá? Uma coisa que é sintomática e altamente positiva. O circuito não é todo simétrico, as impedâncias são iguais em cada fase, as tensões também. Olha isso. Módulo das correntes 22 para IAC, 22 para IBC, 22 para IBA. Perfeito. A defasagem, é claro, as ondas estão defasadas, então seria 240 menos 45, 195. Como é que eu passo isso aqui para a forma retangular? Do mesmo jeito, ó, hipotenusa, o ângulo, então vamos lá, cosseno de 195 vezes 22, vou ter um valor de cosseno de 195 vezes 22, igual a menos 21,55, né? E agora, mais, onde vai descer mais, seno de 195 vezes 22. Seno de 195 vezes 22. Então, vamos lá, um cosseno de, seno de 195 vezes 22. Um valor de menos J 5,7 ohms. Ok? Então, observem que essa última corrente apresentou os dois valores negativos. Por quê? Seguramente por causa do sinal, por causa do valor do ângulo. Nós estamos no terceiro quadrante, cosseno e seno são negativos, está lá. Perfeito? Então, estão aqui as três correntes disponíveis para a gente. Tá legal? Agora, presta atenção no que vai ser feito, tá? Muito bem. Vamos calcular o IA? Vamos calcular o IA, a corrente na linha A. Como é que eu... Atenção para isso aqui, atenção para isso aqui. Como é que eu calculo essa corrente IA, senhores? Então, observem. A corrente IA está aqui, ó. IAC mais IAB. Nós temos IAC, temos IAC. Aqui, ó. 5,7 mais J, 21,2. 5,7 mais J, 21,2. Porém, mais IAB. Nós temos IAB? Não, nós não temos IAB, temos IBA. Então a gente inverte todo esse vetor. Menos na frente fica mais 21,5 mais 5,7. Tá aqui. Fazendo essa continha, senhores, né? Coisa que eu já me antecipei para facilitar a nossa vida aqui, teremos 26,9 mais J, né? 26,9. Isso na forma
retangular passando para a forma polar, 38,1 aproximadamente, com um ângulo de 45 graus em amperes. Então, essa é a nossa corrente A. 38,1 com ângulo de 45 graus. Perfeito? Então, se estamos à procura da corrente A, acabamos de encontrá-la. 31,8 com 45 graus. Tá certo? Raciocínio idêntico para achar a corrente IB. Cadê o IB? IB está aqui, ó. IBA mais IBC. Nós temos IBA? Temos. Menos 21,55 menos J, 5,7. Tá? Agora, isso aqui vai ser mais quem? Vai depender do que vai acontecer, né? Quem será o nosso IB? IBA mais IBC. Nós temos IBC? Não. Nós temos ICB. Então, entra o sinal negativo aqui, alterando toda a linha de raciocínio desse vetor. Então, o sinal negativo na frente fica quem? Menos, mais, menos 15,55, mais, né? Menos com menos será mais, J, 15,55. Isso na somatória polar. Fazendo essa continha, já me antecipei para vocês, teremos o valor de 38,1 com ângulo de 165 graus, isso em amperes. Então, essa é a nossa corrente B, 38,1 com ângulo de 165,8 graus, tá certo? E isso aqui, ó, 38,1 já é um bom presságio, indicando que parece que fizemos alguma coisa aí correta de fato nessa somatória, tá bem? Tá ok? Então, para gerar apenas uma questão de espaço físico, eu vou até colocar o IA aqui, ó, fazer um espaço, gerar um espaço nesse nosso mini quadro, tá? O IA deu quanto? 38,1 com ângulo de 45 graus em amperes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar essa linha aqui do IA para a gente colocar o IB. Apenas isso, para gerar espaço, porque eu preciso dessas outras informações, né, que estão presentes aí, para fazer o exercício com calma e com consistência. Já temos IA, já temos IB, falta IC. Quem é o IC? Aqui, ó, ICB mais ICA. Nós temos ICB, aqui, ó, 15,55 menos J, 15,55. Perfeito? Mais quem? Vamos lá. IC vale ICB mais ICA. Nós temos ICA? Não, nós não temos ICA. Temos IAC. Resultado, eu inverto o sinal de toda essa sequência. Então, vai. Mais com menos fica menos 5,7 menos J, 21,2. Perfeito? Fazendo esta operação aí, eu também me antecipei com relação a isso. Nós teremos parecer o valor de 38,1 aproximadamente, com ângulo de menos 75 graus em amperes. Perfeito? Então, observe, não tem dificuldade, não tem mistério. A grande tacada, o resto aqui de baixo é trabalho braçal, vamos concluir. A grande tacada, a grande chamada é você desenhar a figura, conhecer a filosofia da ligação, propor uma sequência e com calma indicando quem é quem, e fique atento para a lei dos nós. Então você monta algebricamente a solução do exercício aqui em cima. Depois você entra só fazendo os cálculos, e repito, com a calculadora, né, razoável você faz isso, né? Calcule primeiro as correntes nas fases, olha lá, ICB, IAC, IBA, e depois você calcula as correntes da linha, respeitando a somatória proposta por quem? Pela lei de Kirchhoff dos nós. Então não tem dificuldade, não tem mistério. Tá joia? Um grande abraço. Saúde e paz, espero que tenham gostado. Na próxima aula, videoaula, farei a mesma coisa com a ligação em estrela. Você vai ver que é rigorosamente o mesmo procedimento e os mesmos cuidados. Resolveu algebricamente o exercício? Está perfeitamente decodificado. Um abraço, até a próxima.